Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Família em Cristo. Eu sou a Kissela e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 138º dia, seguindo com o livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 29. Livro de João, capítulo 10, versículos 1 ao 21. Salmos, capítulo 115, versículos 1 ao 18, e Provérbios, capítulo 15, versículos 18 e 19. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado, e te pedimos perdão por todos os nossos pecados. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura, para que nós tenhamos o entendimento da Tua Palavra de acordo com a Tua vontade. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1 ao capítulo 23, versículo 29. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou chefe deles. E havia com ele uns 400 homens. Daquele lugar, Davi foi a Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Deixe que o meu pai e a minha mãe fiquem com vocês, até que eu saiba o que Deus vai fazer de mim. Davi levou-os ao rei de Moabe, e eles moraram com ele durante todo o tempo em que Davi esteve naquele lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fique nesse lugar seguro, vá e entre na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Saul ficou sabendo que Davi e os homens que o acompanhavam foram descobertos. Saul se encontrava em Gibeá, debaixo de um arvoredo, numa colina, com a lança na mão, e todos os seus servos estavam com ele. Saul disse aos servos que o rodeavam: Escutem, filhos de Benjamim, será que o filho de Jessé dará também a todos vocês terras e vinhas, e fará de todos vocês chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vocês tenham conspirado contra mim? Não houve ninguém que me avisasse que o meu filho fez aliança com o filho de Jessé? Não há nenhum de vocês que tenha pena de mim e me conte que o meu filho instigou contra mim o meu servo para armar cilada, como se vê neste dia. Então Doeg, o edomita, que também estava com os servos de Saul, disse: Eu vi o filho de Jessé chegar a Nobe para falar com Aimeleque, filho de Aitube. A pedido dele, Aimeleque consultou o Senhor. Também lhe deu o mantimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube, e toda a casa de seu pai, a saber, os sacerdotes que estavam em Nobe, e todos eles vieram ao rei. Saul disse: Escute, filho de Aitube. Este respondeu: Eis-me aqui, meu senhor. Então Saul lhe disse: Por que você conspirou contra mim, você e o filho de Jessé? Pois você lhe deu pão e espada e constou a Deus a favor dele, para que levantasse contra mim e armasse ciladas, como hoje se vê. Aimeleque respondeu ao rei: E quem entre todos os seus servos é tão fiel quanto Davi, o genro do rei, chefe da guarda pessoal e honrado na sua casa? Por acaso foi essa a primeira vez que consultei Deus em favor dele? Não, o rei jamais acuse este seu servo, ninguém da casa de meu pai, pois este seu servo de nada soube de tudo isso. Nem muito nem pouco. O rei respondeu: Aimeleque, você certamente morrerá, você e toda a casa de seu pai. Então o rei disse aos guardas que o rodeavam:
Voltem-se e matem os sacerdotes do Senhor, porque também estão de mãos dadas com Davi, e porque souberam que fugiu e não me disseram nada. Porém os servos do rei não quiseram estender as mãos contra os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Volte-se você e mate os sacerdotes. Então Doeg, o Edomita, se voltou e instigou contra os sacerdotes. Naquele dia, ele matou 85 homens que vestiam estola sacerdotal de linho. Também a Nob, a cidade desse sacerdote, passou a fio de espada. Matou homens e mulheres, meninos e crianças de peito, bois, jumentos e ovelhas. Porém dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, um só, cujo nome era Abiatar, se salvou e fugiu para Davi. Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: Naquele dia, quando vi que Doeg, o Edomita, estava ali, eu sabia que ele não deixaria de contar tudo a Saul. Eu fui a causa da morte de todas as pessoas da casa de seu pai. Fique comigo, não tenha medo, porque quem procura a minha morte procura também a sua, mas comigo você estará salvo. Então disseram a Davi: Eis que os filisteus estão atacando a cidade de Keila e saqueando as eiras. Davi consultou o Senhor, perguntando: Devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor respondeu a Davi: Vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Porém, os homens de Davi lhe disseram: Temos medo aqui em Judá. Quanto mais indo a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: Levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, lutaram contra os filisteus e tomaram todo o gado deles, e causaram grande ameaça entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Aconteceu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para junto de Davi em Keila, levou a estola sacerdotal. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Então Saul disse: Deus o entregou nas minhas mãos. Está cercado, pois entrou numa cidade de portões e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo para a batalha, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Quando Davi soube que Saul maquinava o mal contra ele, disse ao sacerdote Abiatar: Traga aqui a estola sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por minha causa. Será que os moradores de Keila me entregarão nas mãos dele? Será que Saul virá mesmo como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, revela isso ao teu servo. E o Senhor lhe disse: Ele virá. Então Davi perguntou: E será que os moradores de Keila me entregarão juntamente com os meus servos nas mãos de Saul? O Senhor respondeu: Entregarão. Então Davi e os seus homens, que eram uns 600, saíram de Keila e se foram, sem rumo certo. Quando foi anunciado a Saul que Davi tinha fugido de Keila, deixou de persegui-lo. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa do deserto de Zife. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zife, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul, se levantou e foi falar com Davi, em Oreza, e lhe fortaleceu a confiança em Deus. Jonatas disse: Não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oreza, e Jonatas voltou para casa. Então os zifeus foram falar com Saul em Gibeá, dizendo:
Não é verdade que Davi está escondido entre nós, nos lugares seguros de Oreza, no monte Áquila, ao sul de Gizemon? Agora, ó rei, conforme o desejo do seu coração, venha, que a nós nos compete entregar Davi nas mãos do rei. Saul respondeu: Que vocês sejam benditos do Senhor, porque tiveram pena de mim. Vão agora e informem-se ainda melhor. Descubram o lugar que ele frequenta e quem o viu ali, porque me foi dito que ele é muito astuto. Por isso, prestem bem a atenção e informem-se a respeito de todos os esconderijos em que ele se oculta. Voltem para cá com informações seguras, e então eu irei com vocês. Se ele estiver na região, irei procurá-lo entre todos os milhares de Judá. Então eles se levantaram e se foram a Zife, adiante de Saul. Ora, Davi e os seus homens estavam no deserto de Maom, na planície ao sul de Gizimon. Saul e os seus homens foram ao encalço deles, e isto foi dito a Davi. Por isso ele foi para a rocha que está no deserto de Maom. Quando Saul soube disso, perseguiu Davi no deserto de Maom. Saul ia de um lado do monte e Davi e os seus homens do outro. Davi se apressou em fugir para escapar de Saul. Porém, este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul e disse: Venha depressa, porque os filisteus invadiram a terra. Por isso Saul desistiu de perseguir Davi e foi lutar contra os filisteus. Por esta razão, aquele lugar se chamou Zela Amalecote, e Davi partiu daquele lugar e ficou nos lugares seguros em En-Gede. Livro de João, capítulo 10, versículos 1 ao 21. Em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre as ovelhas, ouvem a sua voz, ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus fez essa comparação, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, é a quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. Outros diziam: este modo de falar
não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Livro de Salmos, capítulo 115, versículos 1 ao 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, têm mãos e não apalpam, têm pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Casa de Arão, confie no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vocês que temem o Senhor, confiem no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. O Senhor lembrou-se de nós, Ele nos abençoará, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, tanto pequenos como grandes. O Senhor os abençoe mais e mais, a vocês e aos seus filhos. Que vocês sejam abençoados pelo Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio podem fazer isso. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 15, versículos 18 e 19. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas as veredas dos justos é plana.